Criou a página, em mais de 3 meses ganhou ali 6 mil seguidores, fez um lançamento, fez 12 mil euros em vendas. Cobrava sempre o mais baixo possível, porque o que eu queria receber era experiência. Era só isso que eu queria aprender. Só queria aprender. Para mim o ganho era as pessoas darem uma oportunidade de eu poder mexer no dinheiro delas. Quando eu cheguei lá tinham 4 clientes, sei que tinham 30 e a equipa não aumentou, era mesmo. Então o teu problema não é os anúncios, é tu não sabes vender. Como é que elas fazem? Eu sou mais barato, eu entrego mais, eu faço mais. Mas se elas querem mais barato é porque nós ainda não conseguimos mostrar valor. Primeiro cliente, cobrei uns 300 euros, aceitou. Eu fogo, se aceitou a primeira está barato. Cliente a seguir, vendo um bocadinho mais caro, 400, aceitou. Eu fogo, isto continua barato, não pode ser. Se o primeiro eu vendo, o segundo eu vendo, bora ao terceiro, 500 vendi e eu fogo. Então, agora vai ser sempre 100% de conversão. Na minha cabeça é, opá, tenho que dar sangue, suor e lágrimas para um negócio daquela pessoa. Até que comecei a ver que aquele negócio estava-me a tirar 15 euros a hora. Olá, o meu nome é Fábio e sou o anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Bem-vindo! Aqui falamos sobre tudo o que pode elevar o teu negócio e a tua carreira como personal trainer. Partilhamos ideias, experiências e estratégias reais sobre exercício físico, negócio, liberdade, crescimento e impacto. Se estás aqui é porque não te contentas com a média, procuras a excelência. E para apoiares o podcast é muito simples, só tens que subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar este episódio com outros personal trainers que queiram crescer contigo. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Adiciona alunos ilimitados, cria treinos personalizados de uma forma simples e rápida, gera planos de nutrição e hábitos e muito mais. Tudo numa app 100% personalizada com o teu nome, logotipo e cores. Começa grátis e eleva o teu negócio de personal trainer para outro nível. Agora, vamos ao episódio de hoje. Fico sempre à espera de sábado, é dia de crescer. Novo episódio, mais para aprender. Conversas reais, motivação no ar. CPT, vem-te inspirar. Abre a tua mente, sente o poder. Conversas de personal trainers para te fazer crescer. És a primeira pessoa fora da área do fitness a estar aqui e vai ser fixe para ouvir aqui A um primeira bocadinho pessoa não fitness. A primeira pessoa não do fitness, mas que trabalha com muita gente do fitness, portanto isso é... E mesmo assim isso ainda não me motivou a... isso, pronto, isso é uma conversa que tu podes ter depois com algum colega. Não sou eu que já estou reformado também. Yeah. Olha, muitos personal trainers acham que o marketing digital é criar uma página no Instagram, começar a produzir alguns conteúdos e já está. É isto o marketing digital? Boa. Se é isso o marketing digital? Não propriamente, não é? Porque eu costumo fazer aqui um exercício muito prático com a maior parte das pessoas que acham que é uma seca fazer esse trabalho inicial, mas é o que eu digo que é o base de qualquer negócio que quer iniciar, a fazer alguma coisa de marketing, porque assim, criar uma página, criar redes, fazer conteúdo, isso são coisas que são feitas dentro do próprio marketing digital, mas é muito mais do que isso. O marketing digital, ele começa na concepção de, primeiro, eu tenho um nicho, ok? E eu tenho um problema que eu resolvo à minha audiência. A partir daí, quando eu sei qual é que é o problema que eu resolvo àquela minha audiência, eu tenho que perceber como é que eu vou comunicar, como é que eu vou conseguir fazer chegar o meu produto, porque produto também é marketing. O meu produto, o meu serviço, tudo isso comunica para a audiência. E depois existe o digital, que é o canal, ou um dos canais para eu conseguir fazer chegar a minha mensagem. Então, um dos primeiros exercícios que eu devo fazer enquanto personal trainer, enquanto profissional da área de fitness ou de outras áreas, fitness, saúde no geral, é, ok, o que é que eu faço, quem é que eu sirvo, como é que eu sirvo e como é que eu posso resolver um problema. Quem é que é a minha persona, que já se ouviu falar muitas das vezes, persona, avatar, quem é que é a pessoa que está do outro lado, como é que eu lhe vou fazer chegar a mensagem da melhor forma. E tudo isto é muito importante. Eu faço com muitas pessoas este exercício, desde perceber quais é que são as dores, os desejos, quais é que são os medos, a transformação que a pessoa quer sentir. Tudo isso parece um bocado clichê, mas não é, porque eu posso estar aqui contigo agora a inventar um avatar de quem é a minha persona, mas logo a seguir eu tenho que a validar, não é? Eu tenho que perceber se aquilo que eu escrevi no papel bate com o público que eu consigo atrair. Então
o conteúdo ele não deixa de ser o conteúdo da página, é um canal, mas se eu não faço bem a comunicação, eu não vou atingir o meu público-alvo. E depois nós vamos dizer, mas marketing digital não resulta para o meu negócio, não resulta para mim. Não, o trabalho cá de trás é que não foi bem feito. Então antes de sequer eu trabalhar esse canal ou trabalhar esses canais, eu tenho que perceber muito cá atrás o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou vender, para quem é que eu vou vender. Boa, isso tem a ver com, neste caso eu vou direcionar para os personal trainers. Um personal trainer que queira começar a comunicar online, por exemplo, ele deve então nichar ou não deve nichar? Ou neste caso, pronto, depois existem várias camadas de nicho, não é? Pode ir ao mais específico, pode ser algo mais geral, mas ele deve sempre ter um posicionamento. Boa, isso é uma boa questão e para mim é uma questão que vai ser sempre um depende, porque o marketing também é depende ou testa. Certo. E para mim, eu gosto de avaliar no sentido, vamos colocar em cima da mesa, que é, vamos imaginar um personal trainer que está no ginásio. E à partida tu estás no ginásio e queres ir para o digital, tu já sabes qual é que é o tipo de cliente que se identifica mais contigo, ou pelo menos consegues analisar um padrão dos clientes que tu já tens e começas a perceber 90% são mulheres acima de 40 anos. Então no digital também porquê que são mulheres de 40 anos? Será que é a zona em que tu estás situado ao ginásio? Tal? Não, pode não ser. Possivelmente pode ser a forma como tu comunicas à pessoa, como se identifica, porque maior parte das vezes nós somos a cara do negócio, nós é que vendemos. Isso quer dizer muito. Obviamente que se calhar as mulheres vão se identificar mais para fazer aquele trabalho. Um homem, pode haver homens que se identifiquem mais com um homem nessa área em específico. Então sim, eu sou apologista a nichar numa fase inicial, ok? Quando chegas a um patamar, quando queres começar um negócio, mas chega uma altura em que se calhar nichar já não é o ideal. Mas numa fase inicial, porque é que é bom nichar? Porque rapidamente tu vais conseguir ter mais resultados, porque tu vais comunicar só para aquele tipo de pessoa. O desafio é quando o teu negócio está a crescer, vai chegar a um teto, vai chegar a um limite. Na área de fitness talvez isso não aconteça tão facilmente. Se eu quiser trabalhar só para mulheres, por exemplo, é um nicho gigante, existem quantas mulheres em Portugal. Agora, se eu quiser trabalhar para mulheres acima dos 50 anos que estão a passar por uma fase hormonal, pronto, por exemplo, toda a gente, menopausa. Exatamente. Aí talvez já estou a filtrar cada vez mais. E dentro desse nicho ainda pode existir um outro subnicho. Ok, numa fase inicial é uma dor muito específica, possivelmente vais ser o único ou dos únicos a trabalhar isso, então vais conseguir ter mais resultados do que a maior parte dos PTs que trabalham algo em geral. O desafio é quando tu queres passar o próximo passo no teu negócio, quando já estás bem estruturado, a equipa já está organizada e sentes que já não consegues chegar a mais pessoas. Aí sim eu aconselho se calhar a abrir um pouco mais o filtro. Isso é interessante porque eu vou aqui recuar, que é uma pessoa um personal trainer neste caso, que começa a trabalhar num ginásio. O que muitas vezes acontece no ginásio é que ele não vai ter tanto controle nas pessoas que lhe chegam. Ou seja, muitas das vezes é o próprio comercial. Normalmente é o próprio comercial que vai fechar a venda, o ginásio é que vai fazer a atração e faz uma atração mais globalizada, e o personal trainer tem ali tipo a agenda dele e o comercial é que faz a marcação para aquele personal trainer, ou seja, não tem controle na pessoa que lhe chega, entendes? Ele só faz a venda, então não escolhe muito bem o nicho que vai trabalhar ali. O que eu depois, nestes casos, eles não conseguem posicionar, mas o que muitas vezes depois acaba por acontecer é que as pessoas que eles vão retendo começam a ter um padrão, não é? E como tu disseste, espera lá, deixa-me analisar os meus clientes, eu se calhar só tenho mulheres acima dos 40, ou a maior parte dos meus clientes está neste range, e aí eu posso aproveitar isso quase como, ok, se calhar é aqui o meu posicionamento, é aqui que eu vou começar a comunicar online. Mas depois disseste uma coisa que é nichar mais ao início e depois ir abrindo, quando muitas vezes aquilo que acontece é exatamente o contrário. Eu começo mais aberto e depois é que vou tentar nichar. Sim. Qual é que é o teu racional por trás disso? Ok, boa.
É um pouco também com aquilo que eu já fiz e agora estou a fazer um pouco ao contrário também, de certa forma. Aliás, eu comecei aberto, fechei e agora estamos a voltar a abrir com outras marcas que estamos a fazer e analisamos que é totalmente diferente o padrão. Porquê que eu acredito muito em nichar numa fase inicial e depois abrir? Porque lá está, eu ao nichar eu consigo controlar muito melhor a narrativa e direcionar muito melhor a narrativa e a partir daqui a pessoa já nos revê como um especialista dentro da área, porque eu falo sobre aquele assunto. Quando eu quero abrir o filtro, eu tenho que ter um posicionamento muito forte para ser conhecido como o melhor personal trainer de Portugal, por exemplo. É difícil, porque existe muitos. Então, se eu for analisar hoje no mercado, se tu queres trabalhar, que queres ser o melhor personal trainer de Portugal, tu tens que investir muito tempo e muito dinheiro, porque já existe essa pessoa. Agora, será que existe o melhor personal trainer para menopausa? Tal. Se calhar não existe ainda em Portugal, então tu podes te posicionar aí. Só que lá está, chega uma altura, dependendo do teu nível de ambição também e daquilo que tu queres construir, pode fazer sentido a partir daí sim abrir o filtro, já tens um outro posicionamento, já tens mais seguidores, já tens testemunhos, já tens clientes, o teu negócio já está a funcionar de uma outra forma. No momento em que começas a expandir, tu consegues mais facilmente entrar no mercado com uma boa fatia já do mercado dentro de um nicho específico. Ok, entendi. Ou seja, a partir do momento em que se a pessoa tiver, ou neste caso se o profissional tiver a ambição de ali a um certo momento, a nível de escala, perceber que o nicho para o qual ele comunica já não é suficiente, neste caso, ou que esgotou de certa forma ali o público, então decidir abrir para um público mais vasto. Boa. Como é que tu chegas ao marketing digital? O que é que te trouxe até ao marketing digital? Qual é que é a tua história que te traz até aqui? Boa, eu não sou formado na área, ok? Foi um bocadinho inusitado. A minha primeira experiência até no marketing digital foi ali com 14, 15 anos, lá em 2011, 2012 mais ou menos. E naquela altura foi basicamente entrei num esquema pirâmide, essa é a realidade, num esquema Ponzi, marketing multinível. Mas era mesmo pirâmide, aquele não era multinível, era ainda pior. E na altura vendiam muito aquilo como marketing digital, que é marketing digital, tens de comprar aqui um pack de 3.000 euros e depois tens que vender a outros. Era essa a realidade. E eu era miúdo, jovem, na altura entrei um bocadinho também aqui por causa de questões de familiares também. Eu não podia com essa idade entrar, então teve que ser alguém da minha família que era maior de idade que teve que se inscrever, mas eu é que fazia. E na altura, não consegui ter resultados. Eu até entrei num pack mais baixo que era de 500, mas eles diziam não, com esses valores podias entrar com 30 euros. Só que eles diziam que não valia a pena. Nunca vale a pena, não é? Para eles não vale a pena, obviamente. E eu entrei com um pack mais baixo, recuperei o dinheiro, mas depois fui estudar um bocadinho mais sobre o assunto e percebi que não fazia sentido. Esqueci marketing digital, achava que marketing era isso, e deixei de lado e fui para os tachos, fui para a cozinha. Ok. Só que eu volto a descobrir aqui um bocadinho o marketing digital lá em 2015, 2016, passado 4, 5 anos, quando eu tinha cerca de 18, 19 anos, fui para o Brasil numa ONG como voluntário. Foi um ano sabático, ali 2 anos sabáticos, e comecei a ser responsável por uma gráfica. E aprendi a fazer design gráfico. Isso lá. No Brasil. Aliás, comecei em Portugal, que a ONG existe aqui em Portugal. Eu estive aqui um tempo de preparação e fui para lá e comecei as skills que estava a adquirir aqui em Portugal, acabei por as praticar lá no Brasil também. Fui descobrindo algumas coisas, fazer sites, fazer gestão de redes sociais, fazer essas coisinhas todas, até que eu comecei a ganhar os meus primeiros clientes. E na altura eu gostava muito de design, só que eu via que o cliente saía, entrava, porque era design bonito e a maior parte das pessoas, compra aqui um designer, depois compra ali o outro designer, é um design. E eu pensei, ok, como é que eu posso reter os clientes ainda mais? Talvez se eu os ajudar a vender mais, eles fiquem comigo. E foi aí que acabei por descobrir aqui um bocadinho a gestão de tráfego, publicidade online, para quem não sabe, Meta Ads. Na altura o Pedro Sobral, vocês devem saber quem é. Pedro Sobral não tinha nem 10.000 seguidores no Instagram quando eu descobri, quando comecei a ver vídeos dele. Comecei a aprender, tive alguns clientes na altura que comecei como freelancer.
O meu primeiro lançamento de infoprodutos foi com uma coach de desenvolvimento pessoal. Na altura eu não percebia muito sobre anúncios de lançamento e fiquei com 5% do lançamento. Naquele mês fiz 500 euros para mim, o que foi top, foi incrível. E fui aprendendo, eu cobrava sempre o mais baixo possível, porque o que eu queria receber era experiência. Era só isso que eu queria aprender. Eu só queria aprender. Para mim o ganho era as pessoas darem-me a oportunidade de eu poder mexer no dinheiro delas. Realidade que as coisas foram correndo bem. Estava em cozinha na mesma ao mesmo tempo, porque aquilo não era um full-time job. Até que chega aqui a pandemia e as coisas viraram completamente. O que era part-time virou full-time. Cheguei a trabalhar em umas agências também, tive lá 1 ou 2 anos. E a partir daí chega ali 2021, 2022. Final de 2021 eu disse, quero o meu negócio, não faz sentido. Muito também empurrado pela Maria João, que é a minha esposa. E criámos a agência e até hoje estamos aí. Já era algo que tu querias desde trás? Ou seja, tu já te vias a querer ter o teu negócio próprio? Olha, por acaso nós temos uma conversa muito engraçada com os meus tios, em que eles diziam, eu ainda me lembro, Daniel, quando estavas a estudar na escola de cozinha, que dizias que querias ter um restaurante com skate park atrás. Que eu andava de skate naquela altura, que até fizeste uma maquete e tudo e tal, não sei o quê. Aquela na inocência, eu sempre me via, se calhar um dia hei de ter um restaurante. Era um restaurante de sonho, não é? Era restaurante de skate park atrás. A malta ia andar de skate e depois comia. Eu por acaso, como tu sabes, eu já vivi aqui perto, aqui na zona, e eu ia muito à Ericeira andar de skate, e lá na Portela de Sintra andava lá muito de skate. E nessa altura, quando fui para o norte, foi quando eu comecei a estudar em cozinha. Pronto, já tive ainda algum tempo, mas depois já não dava a conciliar os estudos e deixei o skate. E comecei a trabalhar em cozinha, era uma coisa que eu até gostava. Mas assim, eu nunca me imaginei a ter um negócio de marketing. Essa é a realidade, foi uma coisa que foi surgindo. Eu quando entrei numa agência, eu analisei muito bem os processos que eles tinham e isso ajudou-me a construir o meu negócio. Mas quando eu deixei, quando nós chegámos a acordo, ok, não faz sentido trabalharmos mais em conjunto, a minha ideia era trabalhar para uma agência. Essa é a realidade. Não era criar... Era sair de uma para ir procurar para outra, exatamente. Aliás, eu saí de cozinha para uma agência, na altura com alguns clientes ainda como freelancer, a ganhar menos, porque o meu objetivo é aquela síndrome de que não sou capaz, não é? Tenho que continuar a ganhar mais conhecimento. Síndrome do impostor, não é? Exatamente. Na minha ideia tenho que continuar a ganhar conhecimento, tenho que continuar a fazer para se calhar um dia poder lançar alguma coisa. Mas o que desbloqueou, e acho que a importância de ter as pessoas certas ao nosso lado, foi uma coisa que a Maria João me disse, que é: se tu foste capaz de crescer a agência em que tu hoje estás, que a realidade é, quando eu cheguei lá tinham 4 clientes, sei que tinham 30 e a equipa não aumentou, era a mesma, tu vais conseguir fazer isso no teu negócio. E isso fez-me um bocado de luz, porque eu fazia design, eu fazia as páginas, eu fazia gestão de tráfego, eu fazia os copies, eu quase que já estava até a fazer vendas lá na agência, que eu estava a querer treinar para isso. E isso fez-me luz na minha cabeça. E ok, se eu estou a aplicar o meu esforço no negócio dos outros, se calhar eu aplico no meu próprio negócio. Porque o meu patrão às vezes até ficava chateado comigo, porque eu saía às 7 e eu ficava até às 10 da noite. Porque em cozinha nós não sabemos outra coisa do que trabalhar horas e horas por um objetivo. E era isso, se eu sinto que não estou a entregar bem, eu vou fazer mais, eu vou trabalhar mais. Quão importante foi tu conseguires nessa fase, quão importante foi tu nessa fase tocares em vários pontos? Porque tu disseste, eu tocava nas vendas, eu tocava na criação de sites, eu tocava na gestão de redes sociais, ou seja, tu ali... Tu tocavas em quase todas as áreas que eram necessárias dentro de uma agência. Quão importante é que isso foi para depois o passo de teres o teu próprio negócio? Foi super importante, porque a realidade é, eu para ter um negócio, eu se calhar 80% do tempo eu vou passar a fazer tarefas ou coisas que eu não gosto, mas têm que ser executadas e têm que ser feitas. E se calhar 20% vai ser aquilo que eu gosto, que é ser técnico. E eu, na altura, isso fez muita confusão. Obviamente eu queria fazer o que eu gostava, mas se eu quero construir algo de valor, que eu sinta que entrega valor para um público, para uma audiência em geral, se calhar há sítios que eu não me vou rever com esses valores. Eu costumo dizer isto a muita gente, porque nós também somos mentores de negócios do digital, infoprodutores no geral. E chegam até mim pessoas que me dizem: Daniel, mas eu não quero aprender marketing, não quero aprender vendas, não quero aprender gestão.
Eu só quero fazer aquilo que eu nasci para ser, que é ser técnico, estar ali a dar consultas, a dar treinos, é isso que eu quero. E eu, ok, acaba com o teu negócio e vai trabalhar por conta de outrem. Ganhas muito mais, Tens menos dores de cabeça, tens menos dores de cabeça e vais fazer aquilo que tu gostas. E as pessoas às vezes ficam assim a olhar para mim, tipo do género. O que é que ele está a dizer? Pá, há uns que dizem faz sentido o que me estás a dizer, tudo bem. há outros que não, pá, não, porque eu quero ganhar mais, porque eu quero ter uma equipa. Mas vais ter que fazer coisas que não gostas. Mas eu não posso delegar. Não, numa fase inicial eu não acredito muito nisso, porque se tu não sabes fazer, o que vai acontecer é que vais meter uma pessoa que se calhar vai ser barata, não sabe fazer também, e depois vais gastar tempo e dinheiro. E pior, tu não vais saber delegar aquilo que estás a delegar. E se tu souberes o mínimo, ou as bases de marketing, as métricas mais importantes, o que é que tu tens que fazer para melhorar um criativo, melhorar uma estratégia, tudo isso vai te permitir dar bases para que delegas e tu só vais receber feedback da pessoa e tu vais dar ajustes na estratégia, porque o dono do negócio tem que dominar a estratégia de A a Z do negócio. E se tu não sabes isso, e normalmente isso tu sabes com a técnica, mexendo, fazendo as coisas, com a ação. então no início é muito importante estar lá, fazer coisas que não gosto. Há muita coisa que eu também não gosto de fazer, mas eu se calhar hoje consigo delegar algumas áreas porque eu passei por lá. Exatamente. E consegues até perceber melhor o próprio trabalho da pessoa no dia a dia, o que é que ela possa estar a sentir de dificuldades e enquanto líder também conseguir ajudar aquela pessoa e até cobrar melhor dela. E eu acho que é uma coisa que é, às vezes as pessoas há um desconforto inicial, claro, quando nós aprendemos o que quer que seja de novo, no início vai ser desconfortável, vai ser difícil, vamos sentir que estamos ali um burro a olhar para um palácio, que é mesmo assim, mas às vezes passando essa barreira e aprendendo são skills que depois vão ser super importantes. E é uma coisa que eu digo a toda a gente que me diz exatamente a mesma coisa, que estou a começar a aprender, estou aqui há um mês, estou às aranhas, parece tudo muito complexo, muito confuso, está a demorar muito tempo. Eu digo, por exemplo, quanto tempo é que tu demoraste, neste caso Fábio, tu és da área de fitness, quanto tempo é que tu demoraste a tirar o teu curso? Claro. Quantos anos é que foram? Como é que foi o primeiro mês? Foi fácil? Já sabias tudo? Não, se calhar houve ali muitas coisas que não te fizeram sentido, demoraste esse tempo todo. Quanto tempo é que tu conseguiste aprimorar a tua técnica enquanto técnico no terreno? Se calhar foram mais 4 ou 5 anos. E nós queremos em marketing e vendas resolver tudo em 2 meses. Exato. Em 3 meses. Eu acho que até diria menos. Há pessoal que quer numa semana resultados imediatos, não é? Exatamente. E não é assim. Essa é a realidade. Vai demorar tempo, vai doer, vais bater com a cabeça. Sem dúvida. E nós temos casos, não da área de fitness, mas de pessoal que entra, por exemplo, na incubadora de negócios, incubadora de infoprodutores. Já vamos falar um bocado mais sobre isso. Elas estão lá, muitas das vezes ficam 3 meses a ouvir, não executam. Tivemos um caso muito recente disso que foi incrível. Uma pessoa que ficou a ouvir durante 3 meses, quis renovar, agora vou executar, criou a página, em mais 3 meses ganhou ali 6.000 seguidores, fez um lançamento, fez 12.000 euros em vendas, mas até lá chegar teve que ouvir, ter que ver os erros dos outros, perceber as coisas, até ela lançar. Teve que no fundo ter o seu tempo. E toda a gente tem o seu tempo. Há quem execute mais rápido, há quem execute de forma mais lenta, mas o importante é executar no fim do dia. O importante é executar. Boa. E quando tu criaste esse negócio, ou seja, quando decidiste, ok, não vou procurar outra agência para trabalhar, vou optar por criar o meu próprio negócio, quais é que foram assim as primeiras dores de crescimento que tiveste? A primeira... Assim, uma das primeiras foi a questão de será que eu vou conseguir vender ou não. No primeiro mês fiz mais do que o meu salário, então resolvi logo esse assunto. Eu achava que ia ser uma dor de cabeça. O meu pensamento era, eu passei de um salário de 1.000 e tal euros na altura de cozinha em 2019, 2020 para 800 por mês em marketing, e vivia ali com 800, 1.000. Tinha que ter sempre uns sideway jobs para colmatar aqui algumas coisas. E eu, ok, só preciso fazer 1.200 por mês, estou tranquilo. Só preciso de ter aqui 5 clientes a pagar 250 por mês e estou tranquilo. A realidade é que veio o primeiro cliente, cobrei uns 300 euros, aceitou. Eu, se aceitou a primeira está barato. Eu nem sabia precificar na altura muito bem, porque o meu pensamento foi sempre, o cliente não está satisfeito, eu vou entregar até estar satisfeito, até ter muitos resultados. E o que é que a tua agência entregava nessa altura?
nós montávamos estratégia, funis de venda, na realidade. E o meu pensamento era muito: ok, não estamos a ter resultados, bora lá fazer. Eu não media horas, essa é a realidade, porque na minha cabeça é, opá, tenho que dar sangue, suor e lágrimas pelo negócio daquela pessoa. Até que comecei a ver que aquele negócio estava-me a tirar 15 euros a hora. Estava a ter prejuízo de 15 euros a hora com aquele cliente, e aí tive que cancelar, renegociar. Cliente a seguir, vendo um bocadinho mais caro, 400, aceitou. Eu fogo, isto continua barato, não pode ser. Se o primeiro eu vendo, o segundo eu vendo, bora ao terceiro, 500 vendi, e eu fogo, então agora vai ser sempre 100% de conversão. Obviamente que chegou ali a um teto, que comecei a ter menos sims. Foste descobrindo à medida que ias avançando. Fui percebendo qual é que era o pricing ideal, fui fazendo contas, fui percebendo. Chegou uma altura que tive que fazer contas a tudo, obviamente, mas foi um bocadinho esse o caminho. Eu já me esqueci da pergunta inicial. Quais é que tinham sido as tuas dores de crescimento nessa fase inicial? Excelente questão. Eu rapidamente percebi que eu tinha que começar a delegar. Começámos a delegar por alguns freelancers, umas horinhas. Numa fase, em 3 meses eu estive sozinho, mas eu percebi que eu era bom a vender. Então, eu vou vender, mas vou começar a meter outras pessoas em áreas que eu não gosto e não quero fazer. No caso do administrativo financeiro, que eu sabia como é que se fazia, mas a Maria João tinha muita experiência, a minha esposa, e ela começou a fazer de graça para nós isso. Comecei a meter um gestor de tráfego extra. E comecei a meter uma designer para me ajudar aqui nestas áreas que eu não conseguia tocar em tudo ao mesmo tempo. Chegou uma altura em que eu tive de tomar uma decisão, que eu não posso ter mais freelancers. Eu tenho que ter uma pessoa mesmo a full time. Só que eu não tenho capacidade de pagar alguém sénior para estar a trabalhar connosco, e vou ter que pagar menos. Só que a realidade é que eu contratei uma pessoa júnior, e foi se calhar dos piores erros que eu cometi, porque eu já não tinha tempo. Ter que ensinar uma pessoa totalmente do zero ainda me tirou mais tempo, e eu com a expectativa que as coisas fossem muito mais rápidas, e isso não aconteceu. Então foi uma das dores para mim delegar no início e perceber que as pessoas tinham que fazer as coisas no formato que eu queria, como eu queria. Não correu assim como eu esperaria. Uma dor também muito inicial. Eu hoje apareço, faço conteúdo, faço muitas coisas, mas para mim foi uma dor imensa começar a gravar, começar a aparecer, começar a fazer conteúdo. Eu ainda hoje digo, o meu Instagram pessoal tem 200 seguidores. Eu nem sei a passe daquele Instagram, porque eu nunca ia. Essa é a realidade. Eu não tinha redes. Usava Facebook e era para ver o jornal. Pouco mais. Às vezes para conversar com tios mais de idade. Então eu nunca, quando me dizem sempre mas eu não gosto de fazer conteúdo, olha, eu também não. Eu também não me sinto à vontade, mas tem que ser, porque se eu quero efetivamente ter algum tipo de resultado, eu sei que tenho que aparecer. Boa. Voltando atrás, nessa primeira dor do delegar, o que é que essa primeira experiência te trouxe para que numa próxima vez que sentiste a necessidade de delegar, o que é que essa primeira experiência te ensinou, e o que é que fizeste diferente para conseguir com que a pessoa que tu integraste na tua equipa tivesse mais sucesso, ou te conseguisse dar resposta àquilo que às tuas necessidades? Boa. Isso ainda não é uma resposta que eu te possa dizer assim 100%. Eu é muito no teste, na medir intuição. Houve muitas pessoas que funcionaram e que deu certo. Houve muitas estratégias que eu tive que utilizar. Uma delas foi melhorar o meu processo de entrevista. Comecei a entrevistar em 2 vezes. Uma primeira entrevista mais de soft skills e outra depois de hard skills. Comecei à procura de cargos um bocadinho mais séniores, de pessoas que já tinham alguma experiência, mas para o nível que nós queríamos também de marketing para infoprodução não encontrávamos aqui em Portugal. Então tivemos que ir ao Brasil, contratar algumas pessoas. Deu certo. Imagina, o que é que aconteceu muito connosco? Eu não tenho aquelas pessoas que estão connosco. Tenho uma pessoa que está connosco quase desde o início. Já passou mais de 30 e tal pessoas connosco, e se calhar temos 5 neste momento, 5, 6, mais tempo. Porquê? Porque o nosso negócio todos os anos passou para um próximo estágio. O que fazia sentido naquela altura deixou de fazer no ano a seguir. Tivemos que pedir às pessoas para evoluírem. A maior parte delas não evoluiu, não quiseram, até ficaram para trás. Contrata outras pessoas. Então foi muito gradual. Eu hoje vejo muitos currículos, analiso muitos currículos, mas demoro muito tempo a tomar a decisão se é a pessoa ou não certa.
Obviamente. Ou seja, se tivesses que dar uma lição aqui nesse sentido, é demorar mais a contratar? Certo, fazemos muito isso, até quando as pessoas começam a ficar impacientes na contratação, até se revela um bocado quem é que elas vão ser depois ao longo do tempo. Tenho casos de pessoas que eu demoro um mês a dar a resposta de propósito, mesmo, em que elas vão mudando para ver se elas fazem follow-up, principalmente no departamento comercial. Para perceber se querem realmente. Exatamente. E acontece pessoas que ficam, acontece pessoas que não, e está tudo certo, é o nosso processo. Não deixar de dar aqui um bocadinho também da bébias. Se a pessoa dá logo uma red flag no início, tenho uma conversa, passa ou não melhora numa semana, já tenho uma segunda conversa, à terceira já sei que é para ir embora, porque nós durante muito tempo fomos dando oportunidade, mais um mês, mais 2, mais 3, mas a realidade é que se a pessoa nas primeiras 3 conversas logo iniciais ela não demonstrar melhoria, ela não vai melhorar. É uma dor também muito grande, mas essencialmente é perceber se é o momento de contratar. E porquê é que eu digo isto? Porque houve uma altura que nós contratávamos, mas na realidade eu não precisava de ter tantas pessoas. Eu precisava de automatizar muita coisa. E hoje, quando uma pessoa me diz vou embora, nós ficamos com aquele cargo. Há sempre alguém que fica com 2 cargos a mais. Nós já não contratamos e rapidamente o cargo daquela pessoa foi todo automatizado. Tivemos agora um caso bem recente, que 2 pessoas assumiram o trabalho dessa pessoa. Vimos que a maior parte das coisas eram feitas manualmente, foi tudo automatizado. A parte tecnológica hoje em dia também ajuda muito nesse sentido. Ou seja, enquanto que se calhar há uns anos atrás era ou fazias só tu e eras só tu na empresa, digamos, pode ser só uma empresa de uma pessoa, ou então delegavas. Hoje em dia já há outro tipo de ferramentas que nos permitem, em certas funções e certas ações ou certos ações, não é? No fundo é uma ação, pode ser facilmente automatizado. Claro. E rapidamente tens ali horas de trabalho que não falha e que está ali 24 sobre 24 apto a operar. Sim, até porque nós muitas das vezes a nossa preocupação é sempre como é que nós utilizamos a tecnologia para potenciar mais o trabalho das pessoas, para elas fazerem mais, para elas produzirem mais, para libertar a cabeça e começarem a pensar de forma mais estratégica. Mas é que a realidade, 80% das pessoas que nós chegamos, olha, queremos automatizar, o que é que tu fazes que poderia ser totalmente descartado? A maior parte das vezes elas não estão a ver, pensam que é tudo essencial, que só elas é que podem fazer. Mas quando elas vão embora, não, afinal não era bem assim. A maior parte das coisas dá para automatizar e eliminar. Prontos, outra coisa que nós também fizemos é ter muito estrutura elástica de freelancers. Ou seja, não ter as pessoas a 100% connosco, podem ter uma avança, podem ter um valor por projeto, e quando temos picos de maior trabalho, elas entram. Era aí que eu ia chegar. No vosso caso, vocês acredito que tenham picos de trabalho em que vocês, precisamos aqui de mais pessoas para nesta fase nos dar resposta àquilo que nós temos em andamento. Boa. Sim, e se porventura não for um pico e se mantiver, muitas das vezes até são essas as primeiras pessoas que estão connosco e querem estar mais dentro do negócio, que nós acabamos por contratar. Por norma, hoje em dia nós contratamos muito pessoas que já foram freelancers nossas. Ok, boa. Já tem aquelas pessoas sinalizadas que já conhecem. Porque uma das coisas que eu percebi, existe 2 mercados de trabalho completamente diferentes, que é o mercado dos freelancers, que acho que não são todos, obviamente, há muito mau freelancer, muito mesmo, já tivemos N casos e problemas, mas nós gostamos de testar as pessoas, fazemos um projeto, deu errado, adeus. E ao mercado de contratação de trabalho normal, digamos assim, e que se calhar na área de fitness, como a maior parte é tudo a recibos verdes, é quase tudo como se fossem freelancers, acaba quase por não se sentir isso. Mas eu sinto diferença. Por exemplo, um gestor de tráfego é freelancer, como se tivesse o seu negócio, e um gestor de tráfego que trabalhou em diferentes agências. É totalmente diferente a maneira de estar. O mindset dele. E o nosso mindset é muito de resultados para o cliente, ou seja, eu não olho para o relógio. E qual desses 2 é que te entrega mais, ou que por norma te entrega mais esse resultado que tu queres? Normalmente é o freelancer. Ok. Porque eu sei que o freelancer, que se não estiver bom, ele pode nem saber, não ter o conhecimento, mas ele vai à procura para entregar. Não são todos os casos, mas vi mais nesses casos do que, por exemplo, alguém que está a trabalhar por conta de outrem, não está a entregar resultados, chega ao fim de semana, desliga, nem podes mandar mensagem. Certo, boa.
Vocês, neste caso, é a Outlier, a vossa agência, ela ali, eu não sei agora, mas tu já me vais dizer, ela especializou-se numa área mais específica do marketing digital, que são os lançamentos. Os lançamentos no fitness resultam? Na área do fitness? Me fizeram essa pergunta. Aliás, já me disseram até que deixou de resultar. Depende. Depende de como seja feito o lançamento. Desculpa, antes de me dares a resposta, só explicar ao pessoal o que é um lançamento. Boa, isso é importante. Yeah. Lançamento é uma estratégia utilizada para vender o que quer que seja. Pode ser um serviço, pode ser um produto digital, pode ser um produto físico. E normalmente nós aconselhamos como forma de validar alguma venda de um serviço ou de um produto. E o que é na prática? Eu crio uma audiência sobre um tema, sobre um conteúdo específico e depois entrego uma oferta especial, um produto ou um serviço em si. Dando aqui um exemplo, eu crio, por exemplo, uma página do Instagram, começo a divulgar um conteúdo sobre personal training e depois crio uma masterclass gratuita, convido essas pessoas a assistir a essa masterclass. No final abro a venda para um novo serviço ou produto que estou a vender e posso oferecer, por exemplo, uma condição especial por ser o primeiro lançamento. Depois existem técnicas para continuar a fazer um segundo, um terceiro, um quarto, etc. O que é que acontece se os lançamentos para PTs resultam ou não? Nós temos casos de PTs que resultam, temos casos de PTs que não resultam. A realidade é que a maior parte das pessoas quer o resultado imediato. E o que é que acontece? Fazem um lançamento, ganham, se calhar não têm o retorno imediato sobre o valor que investiram nesse lançamento, logo, mas estão à espera, ou estavam à espera de ganhar 5, 10, 15 vezes mais e acabam por desistir. Só que a realidade é... Isto é um jogo de consistência, é um jogo de tempo. Não é um lançamento em si pode não resultar. Agora, o que é necessário? Eu saber os números do meu negócio, que a maior parte das pessoas não sabe. Que é, qual é que é o teu LTV? Parece um palavrão, não é? O teu lifetime value, ou seja, tu que és PT e que entregas acompanhamento online, os teus clientes ficam quantos meses contigo? Em média, ok? Não é, eu tenho uns que ficam 1 ano, Exato. tenho alguns que ficam 3 meses. Não, em média, de todos os teus clientes, pega no Excel que tu tens, analisa todos os teus clientes, quanto tempo é que cada um deles ficou e depois chegas a uma média. Ok, e vais chegar à conclusão que é, se calhar 6 meses eu cobro 50 euros, por exemplo, não sei quanto é que cobram, e dá aqui 50 vezes 6 dá... Pô, isto é uma conta básica, 300. Exato. 300 euros. O teu LTV é 300 euros. E talvez tu fazes um lançamento, cobras a primeira avança de 50 e fechaste ali, investiste talvez 500 euros e fechaste ali cerca de 20 clientes. Ou mesmo tens fechado 10, dá aqui os tais 500 euros. Fiquei no 0 a 0. Não. Porque esses 10 clientes, à partida, na tua média, vão-te dar 300 euros cada um ao longo do tempo. Ou seja, Exatamente. são 3.000 euros. Sim, não se pode contar apenas com o primeiro mês de venda, né, no fundo. Porque as pessoas hoje não sabem qual é que é o custo de aquisição de cliente e não sabem qual é que é o seu LTV. Sim. Então, se o meu custo de aquisição de cliente é, por exemplo, lá está, 50 euros... e eu cobro uma avança de 50, fiquei no 0 a 0 naquele mês. Mas com o meu histórico de LTV eu vou ganhar dinheiro. E cada vez mais, num mercado tão competitivo como existe dos PTs, cada vez mais é uma canibalização total. Existe muita gente a vender caro, a vender barato, isso depois é subjetivo. Ganha quem está disposto a investir mais, porque o custo vai continuar a aumentar. Essa é a realidade. Eu diria que isso é em todas as áreas. Exatamente, o custo vai continuar a aumentar. Já não é um oceano azul como se calhar era, é um oceano vermelho, mas eu sei que eu tenho que estar disposto a meter mais dinheiro e numa fase inicial se calhar nem tenho que mexer nesse dinheiro, eu tenho que continuar a investir no meu negócio para me posicionar. Então os lançamentos eles continuam a resultar, sim. Obviamente que existe vários tipos de lançamento, vários tipos de produto. Nós aconselhamos muito a fazer lançamentos de desafios de 30 dias. Porquê? Porque é um produto fácil de vender, barato, tendo em conta os preços que se praticam hoje em dia dos acompanhamentos que são baixos, não é? Então eu consigo
em vez de estar a prostituir o meu valor do acompanhamento individual, eu faço um acompanhamento em grupo, que é um ticket mais a nível de mercado. Eu posso não ganhar dinheiro nesse primeiro lançamento, mas eu vou criar relação e confiança com aquelas pessoas que estão ali. Se eu entregar bem, que existe muito desafio que não é bem entregue, mas se eu estiver próximo dessas pessoas, por milagre o que vai acontecer é que essas pessoas vão comprar o meu acompanhamento individual. 10, 20, 30% dessas pessoas vão passar para um próximo passo. E o meu pensamento tem que ser sempre que é: tudo o que eu for vender, se eu ficar no 0 a 0 é lucro, lá na frente, não é agora. Então nós fazemos muitos lançamentos destes desafios de 30 dias, para que depois as pessoas em grupo vejam o meu valor, aquilo que eu entrego, criem essa relação e queiram passar para um próximo passo. Isso é pensar mesmo em termos de estratégia, no fundo, que é... Tu falaste aí vários pontos que são muito importantes reforçar. É, em primeiro lugar, perceber os números, que é super importante, porque se eu não perceber os meus números, eu não faço ideia para onde é que eu estou a ir, não faço ideia que ações é que eu tenho que fazer para ter mais previsibilidade no meu negócio. E em segundo lugar, essa visão estratégica. Como é que eu construo isso? Como é que eu construo esse mindset? Porque eu lido com muitos PTs e muitas vezes nem falo no LTV e no CAC, eu falo de números mais básicos que eles deviam saber e mesmo assim não olham para eles. Tipo, quantas conversas é que eu tive, quantas apresentações é que eu tive, quantos fechos é que eu tive. Tipo, estes 3 números, pá, que são a base da base. Pelo menos eu consegui dominar estes números, quanto mais o CAC e o LTV, que se calhar muitos vão ouvir pela primeira vez. Como é que eu ganho esse mindset de eu tenho mesmo que saber estes números? E segundo, como é que eu depois consigo pensar de forma mais estratégica no meu negócio? Porque aquilo que tu falaste agora é estratégia. É eu utilizar um veículo, que é o desafio e o lançamento, mas que há e depois o quê? E depois o quê? E o que é que vem a seguir? Isso, que a maior parte não pensa. O pessoal lança um produto e eu pergunto sempre: o que é que vendeste a seguir? Ah, nada, então perdeste uma oportunidade de fazer dos teus clientes continuarem a renovar contigo. Mas isso é uma questão muito importante, que eu falo com muitos PTs e a maior parte deles é sempre aquela coisa: isso de anúncios não resulta comigo. Mas porquê? Porque eu não fiz vendas. Mas espera lá, é os anúncios ou tu é que não sabes vender? E aí nós começamos a destrinchar tudo. O anúncio, se formos analisar a frio, o objetivo do anúncio pode não ser a venda em si. É trazer pessoas. É trazer a pessoa. Exatamente. E eu começo a destrinchar e eu começo a perceber, eu começo a fazer perguntas, como tu dizes, números básicos, que é: ok, quanto é que tu investiste este mês? 200 euros. Ok, boa. Desses 200, quantas conversas é que tiveste? Eu não sei. Então, Está logo aí o problema. Ok, não sabes. Então vais abrir o teu Instagram e vais contar todas as conversas. Tive 50. Dessas 50, quantas pessoas é que chegaram a levar com o preço, por exemplo? Todas, porque eu digo logo no início. Então o teu problema não é os anúncios, é tu não sabes vender. Tens que criar um script, tens que analisar o script, tens que perceber porque é que o script está a vender ou não, e a partir daqui sim fazer o processo ao contrário, não é? E eu gosto de fazer sempre, as pessoas gostam sempre de começar pelo início, eu gosto de começar pelo fim, que é analisar o processo de trás para a frente. E é isso que nós fazemos. Sem isso, eu nunca vou perceber a verdadeira razão das coisas efetivamente não estarem a funcionar, porque é muito fácil eu chegar ali e ver o A, B ou C que fazem aqueles conteúdos bonitos com as perucas e eu vou replicar e vou fazer igual, mas tu nem sabes os números que a pessoa tem e tu nem sabes porque é que aquilo funciona para aquela pessoa. E eu ouvia uma pessoa muito a malta quer sempre o segredo para a próxima viralização, não é? Sim. É sempre isso. Que conteúdo é que eu faço para viralizar? E eu ouvi uma pessoa que ele esteve por trás do Hormozi e do Gary Vee, que é um estrategista de conteúdo, que ele dizia uma coisa muito interessante, que é: no início é produzir, é volume, que é o que eu digo a toda a gente. Sim. Igual, tens que fazer volume e tu vais começar a perceber quais é que são os conteúdos que tiveram melhores resultados. E às vezes o melhor resultado é: tu costumas ter 200 views por Reels, mas há um que bate 400. Isso já é um excelente resultado, só que as pessoas pensam que não. Um excelente resultado é ter 2 milhões. Isso é viralizar mesmo. Isso é um bom resultado. Não. Sim. A realidade é: se aquele passou de 200 para 400, tens que analisar aquele de 400, porque é que aquele de 400 deu o dobro. E às vezes nem é só isso, que é, às vezes só o
o analisar as views às vezes é muito redutor, porque eu posso até eu até posso conseguir criar conteúdo que viraliza, mas que me traz pessoas que não interessam. Não interessam, exatamente. Mas importante. Mas vamos simplificar. Vamos tirar essa variável do caminho e vamos ter o pensamento que eu estou a fazer tudo bem para trazer a minha persona certa para o lugar certo. É aquele conteúdo que eu sei que as pessoas vão identificar. Se há um que dobra as views, à partida houve um gancho que eu utilizei que possivelmente foi melhor, houve uma narrativa que foi bem contada e houve algum ângulo que chamou a minha audiência a atenção e fez com que ela se mantivesse. A partir daqui eu deixo de trabalhar tanto volume e começo a trabalhar qualidade, aquele tipo de conteúdo sempre, em vez de fazer se calhar 20 conteúdos por semana. Sim, consigo analisar um padrão que realmente resultou no meu caso. Exatamente. E a partir daí eu começo a trabalhar esse tipo de conteúdo, porque não adianta eu posso obviamente testar o que os outros fazem, e acho que é importante, e eu sou super apologista a que tu testes vários métodos de produção de conteúdo. Até porque alguém que já está a testar diversos métodos de produção de conteúdo é porque é alguém que já está a agir, não é? Já está a dar ação, e isso é super, isso é o que tem que ser feito. Portanto, alguém que já esteja, nem que seja a replicar o que outros estão a fazer, mesmo sem saber do que é porquê que eles estão a fazer, e eu acho que já é um bom primeiro passo. Exatamente. Tu vais perceber o que é que resulta na tua indústria e ao mesmo tempo tu vais perceber o que é que resulta para ti. Exatamente. E o que é que resulta para ti, ou seja, e para o teu público-alvo. E quando eu digo para ti, tu se calhar estás a gravar uma coisa com uma peruca e a fazer umas macacadas, mas tu não te identificas na realidade. Exato. E tu não vais ter essa consistência de continuar a gravar, por muito mais que talvez te traga aqui algum bom resultado. Isso também é muito importante, e nós até falámos sobre isso. Por exemplo, este tipo de conteúdo é um conteúdo que tu mais te identificas, de sacar cortes para as redes. Talvez já fizeste todo outro tipo de conteúdo que tu chegaste à conclusão que não me traz o retorno que eu gostaria, e eu não me via a fazer isto de forma consistente. Portanto, a melhor forma de produzir conteúdo é aquela que eu me vejo anos a fazê-lo, ou executá-lo, pelo menos durante um certo período de tempo. Que foi por acaso uma conversa que eu tive com uma pessoa que tem um podcast, que ele me disse que é o podcast. Os podcasts, a maior parte deles só funcionam se tu fizeres de forma consistente. As redes sociais é exatamente a mesma coisa. Se eu fizer 15 reels e depois deixar de fazer, nada vai mudar. Sem dúvida, a consistência é das coisas mais importantes que eu vejo. Não dá para emagrecer num mês. Exato. E às vezes é bom trazer esses paralelismos mesmo para a nossa área do fitness, que muitas vezes os personal trainers têm este discurso para com os clientes, não é? Tu tens que ser consistente, tens que não importa se um dia falhares, mas no outro dia estás lá. Ou seja, este discurso eles também o aplicarem a eles próprios. Exatamente. Porque que isso é uma coisa que acontece em todas as áreas da nossa vida. Sem dúvida. E é uma das coisas que eu digo, que é: tu és PT de fitness, eu sou PT de negócios, eu sou teu PT. Certo. E eu gosto muito de dar exemplos no negócio deles, que é quando um cliente chega à tua beira e te diz: eu não treinei porque não me apeteceu, porque não estou motivado, o que é que tu dirias a essa pessoa? E ele começa: não, mas porque tens que criar consistência, tens que ir 3 vezes, mesmo que não te apeteça. A mim também não me apetece muitas vezes, mas vê isto como o teu escape, tenta tirar uma hora que tu consigas e te identifiques. E eu: pronto, agora aplica isso que tu disseste para ti, para o teu negócio, que não te apetece fazer reels e gravar conteúdo. É exatamente a mesma coisa. E se tu fores disciplinado e se tiveres porque a motivação, isso, se nós vivermos só de motivação, já sabemos que a maior parte das pessoas não aguentaria. Mas eu, dentro do meu negócio, eu também tenho que aplicar a consistência constantemente, se eu quero efetivamente atingir resultados. Certo. Boa. Ainda está aqui uma questão na minha cabeça, e tu há bocado voltaste a tocar nesse ponto, e ainda gostava de desmiuçar um pouco mais isso, que é a questão do posicionamento. Tu estavas a dizer que no fitness, e eu concordo com a análise, de certa forma concordo, mas ao mesmo tempo ainda não acredito que seja um oceano assim tão vermelho. Acredito que ainda há muito espaço e muita oportunidade para quem a quiser agarrar, porque só por uma questão de a maior parte da nossa população é inativa, portanto, exatamente, há aí muita pessoa para ir buscar.
É difícil ir buscá-las, claro que sim. Agora, sendo um oceano vermelho, ou tu considerando um oceano vermelho o mercado do fitness, não achas que mesmo quem já está há mais tempo, ou mesmo quem já está no online, não achas que o caminho pode ser o contrário daquilo que tu disseste? Ou seja, dar aqui um bocadinho contraditório, que é alguém que se posicione, alguém que queira trabalhar com um nicho. Não achas que pode haver aí uma oportunidade de, ok, há um mercado vermelho, logo, se houver uma comunicação mais generalista, vai haver mais competição por preço. Certo. Se eu me focar mais num nicho e eu ser o especialista ou a pessoa a quem recorrer para resolver aquele problema específico, eu consigo cobrar mais, eu consigo diferenciar-me, não tanto pelo preço. Certo. Porquê que eu disse que é um oceano vermelho atualmente o fitness em Portugal? Por uma coisa muito específica, que é a maior parte dos PTs, ou uma grande parte que eu vejo no mercado, compete por preço. E porquê que compete por preço? Por uma coisa muito específica. Existe 3 ou 4 pessoas grandes no mercado que elas foram as primeiras, as pioneiras, e quando tu és o pioneiro, obviamente que vais ganhar sempre alguma coisa, estás a desbravar caminho, e fazem uma coisa que é educar mercado. Certo. E criar mercado. Só que o que é que acontece? Essa pessoa ou essas pessoas criaram o mercado, educaram o mercado, e houve outras pessoas que viram, ok, isto é uma oportunidade, mas elas não quiseram continuar a educar o mercado, abrir consciência para as tais pessoas inativas, quiseram ir buscar o mercado daquela pessoa ou daquelas pessoas em específico. E como é que elas fazem? Eu sou mais barato, eu entrego mais, eu faço mais. Eu vejo muita comunicação de nós somos o acompanhamento mais barato. Exatamente, o mais barato, o mais personalizado, o que atende 24/7, o que dá o pino, o que só temos, enfim, 1001 coisas. Decidiram não entrar no mercado de educação. Isso tem umas limitações, que é no momento em que tu dependes do outro negócio. Porque no momento em que o outro negócio fechar a torneira, o teu negócio pode desaparecer também. Em que sentido? Porque não vai haver uma pessoa a educar. Não vai haver pessoas a educar para trazer novas pessoas para o mercado. Entendi. Ou vais chegar, ou tu vais ser o primeiro, e os outros é que vão depender de ti constantemente. Então isto vai ser uma pescadinha de rabo na boca. Eu digo a mesma coisa na área de finanças. Eu tenho algumas pessoas que me dizem: eu costumo receber no meu negócio muitas pessoas que vêm de outras comunidades de finanças, porque nós somos mais especialistas. Ótimo, mas no dia em que esses negócios deixarem de criar mercado, de educar mercado, tu perdes. Certo. Porque essas pessoas não estão a chegar até ti. E é exatamente a mesma coisa. Porque possivelmente. E atenção, vejamos uma coisa. Eu já fiz acompanhamento. Eu estava a brincar há bocadinho que a maior parte das pessoas. Eu ajudo PTs, mas isso nunca me motivou para. Eu já fiz acompanhamentos online, já tive mais de 1 ano e tal. Sim. E eu sei como é que é a entrega de muitas pessoas. E a realidade é: muitas pessoas o que fazem é chegam ali, tomam lá um plano de treino e tomam lá um plano de alimentação e nunca mais te respondem, nunca mais te mandam uma mensagem, nunca mais te dizem nada. Então não é um acompanhamento. E a maior parte das pessoas vende acompanhamento online sem a parte do acompanhamento. Mandam-te uma mensagem de vez em quando a perguntar se está tudo ok, mas mandam-te mensagem no final do mês. Exato. Para te lembrar. Exatamente. E há aqui outra coisa muito importante, que é, para ser verdadeiramente um acompanhamento, primeiro, tens que estar lá. E isso já não é muito sexy, não é? Porque nós vendemos muita ideia que vai ser diferente do presencial. E não pode ser muito diferente do presencial. Porque uma das coisas, por exemplo, que me faz treinar é, eu não gosto muito de ginásios, de muita gente. Eu gosto de treinar em estúdios privados ou semi-privados. Mas gosto de sentir que a pessoa que está do outro lado dá-me na cabeça. Tu gostas de ter uma accountability, gostas de ter ali alguém para ti, que eu sei que vou lá e vou treinar. E a realidade é que o acompanhamento online, no modelo que está, não funciona para muitas pessoas. Agora, se eu for, por exemplo, para os Estados Unidos, em que o pessoal cobra muito caro, cobra talvez 1.500 euros. Mas eu indico-te alguns personal trainers, não são muitos, mas indico-te muitos que fazem um bom acompanhamento. E eu sei que há. Agora, felizmente. Agora eu vou para a parte genérica. Sim, sem dúvida. Das pessoas que querem entregar o mais barato com o máximo para atingir o máximo de pessoas possível. E na realidade, muitos deles criticam os ginásios que só querem saber dos sweepers, mas depois no negócio online fazem a mesma coisa. Sem dúvida. E olhando um pouco nesse sentido, porque é que eu tenho um negócio? É para criar transformação. E será que eu estou a criar essa transformação? Agora,
claro, podemos colocar a responsabilidade nas pessoas que querem o mais barato, mas se elas querem o mais barato é porque nós ainda não conseguimos mostrar valor. E se eu não conseguir mostrar que consigo trazer aquela transformação por este preço, e que este preço é só uma coisinha pequena para o valor que tu vais ganhar todo lá na frente, então a responsabilidade é minha enquanto profissional, que eu não consigo mostrar esse valor. É o que eu costumo dizer muitas das vezes, que é, ok, tu vais ter um acompanhamento, vais pagar 100 euros por mês, ou 150, que seja, que é um valor acima. Mas vais, com este meu acompanhamento, tu vais emagrecer isto, vais poupar em várias coisas que se calhar irias poupar, e é o valor, ou seja, a longo prazo, por exemplo, tu não vais precisar de ir para o hospital tantas vezes, tomar medicação. Quanto é que custa a saúde para ti no final do dia? E acho que todos nós concordamos que a saúde não tem preço. Mas se a saúde não tem preço, como é que eu não consigo mostrar isso ao meu cliente? Eu tenho que estar sempre a mandar o meu preço abaixo para isso. E eu, quando me chegam com um preço extremamente barato, eu desconfio, porque eu sei que a partida não vai entregar aquilo que eu necessito. É impossível, porque mesmo quando tu cobras barato, inconscientemente tu não vais ter muita predisposição a entregar algo. Exatamente. E eu penso, mesmo que tu tenhas uma equipa, eu penso no seguinte: se tu cobras 20 euros por mês, o que é que tu estás a pagar a estes colaboradores? Tu estás a pagar um nutricionista e um PT, que é o que todos vendem. Agora, se é ou se não é, não sei. Sim. Acredito que sim. A partir assim, vamos acreditar. Mas como é que um profissional, um nutricionista e um PT... Não faz sentido. Eu vou a uma consulta de nutrição, é 30 euros, no mínimo. E já é barato. No mínimo, sim. Eu vou a um PT, 30 euros a 40 euros a hora. Como é que eu consigo fazer isso numa mensalidade que não é só uma consulta? Eu às vezes estou ao mês, eu estou a arrebentá-los a todos, a mandar mensagem constantemente com vários problemas. Que não gosto deste plano, muda-me isto. Como é que é possível? Não é possível. Acredito que a inteligência artificial possa vir ajudar muito nisso. Acredito que de alguma forma podes ter, por exemplo, uma nutricionista e um PT a usar a inteligência artificial bem treinada dentro de uma regulação bem protegida, não é? Não sou especialista nisso, mas olhando para o que este mundo está a caminhar, e talvez conseguisse servir em massa. A parte operacional, mas a parte operacional, exatamente. Ok, podes ter uma inteligência artificial a responder-te, mas isso tu já podes hoje em dia. Então, exatamente. A tua atenção da máquina já tens disponível 24/7. Exatamente, mas será que é isso que as pessoas querem? Eu acredito que as pessoas vão querer cada vez mais, e o luxo vai estar na atenção humana. Certo. E cada vez mais vai estar mais escassa. E as pessoas vão começar a valorizar isso cada vez mais. Há outras que não. Está tudo ok. Há pessoas que sozinhas conseguem fazer as coisas. Agora eu tenho que pensar sempre onde é que eu me consigo diferenciar, onde é que eu consigo ser diferente. E eu olho muito, eu costumo dizer, eu não percebo como é que o nosso mercado em Portugal é totalmente diferente nesta área. A mim até me irrita muitas das vezes olhar para aqui, que lutamos por 20 ou 30 euros por mês, e olho para os Estados Unidos que cobram 1.500, 2.000 e as pessoas pagam sem chorar. Agora, obviamente que são metodologias diferentes, estratégias diferentes. Não é vender por uma mensagem no Instagram, cara a cara, não, uma call, uma videochamada, um acompanhamento. Olha, é isto que eu te vou entregar, é estes os resultados que tu podes esperar. E é isso que faz toda a diferença. E dando aqui também uma outra estratégia, nós trabalhamos com um ginásio, não um ginásio, é um estúdio semi-privado, até 8 pessoas, e é uma das coisas que eu vejo, que é, eles querem entregar atenção a cada um dos clientes. Eles só têm 2 PTs em sala, 8 clientes no máximo, 4 para cada um, e eles estão lá a ajudar-te, eles estão lá, já não dá mais, mete mais 5 quilos em cima, bora lá. Não estás a aparecer, eles vão lá ver o histórico, mandam-te uma mensagem, correm atrás de ti. E uma coisa engraçada que é este custo de CAC LTV, porque é que isto é importante? Porque eu sei se à partida eu posso fazer uma oferta, e uma oferta é diferente de baixar o preço. As pessoas pensam que a oferta é baixar o preço e fazer desconto de 50% a 100%. Não é isso. Uma oferta é, se eu sei que a pessoa vai ficar a treinar comigo durante 2 anos para atingir o objetivo e se calhar até mais tempo e dar referenciação, quanto é que eu estou disposto a pagar para adquirir aquele cliente? Se calhar estava disposto a pagar, e olhando para as minhas métricas, lá está os tais 300 ou 400 euros, eu não me importo de pagar, por exemplo, 100 euros para adquirir aquele cliente. Ok, então porque é que eu não faço um desafio em que a pessoa
paga uma caução para entrar no desafio, mas se ela não tiver se ela tiver os resultados que se propôs a atingir, por exemplo 4 kg, 5 kg, eu devolvo-lhe o dinheiro, ou ela usufrui esse valor no meu serviço. Boa. E por exemplo, esse estúdio faz isso e eles mantêm os clientes durante mais de 2 anos. Eu vejo isso a acontecer. Eles entregam um desafio de 6 semanas Presencial. Isso é Muito lá. fixe. Isso é muito fixe. E vejo mesmo a malta super comprometida, tem um plano de alimentação com a nutricionista que lá também atua. Durante 6 meses fazem um treininho, 6 semanas, desculpa. O objetivo é perderem 4 kg. No final, olha, podes usar esse valor. Eles deixaram caução, podes deixar esse valor agora para fazeres mais X treinos. Isso é genial, é um excelente exemplo, é muito fixe. Pá, e porque muitas vezes o pessoal dos estúdios tem essa dificuldade em perceber formas de atrair pessoas. Sei lá, existe o típico treino experimental, mas pá, isso eu nunca tinha ouvido esta estratégia pessoalmente e acho genial. É mais uma forma de atrair pessoas para o espaço, se calhar com uma baixa barreira de entrada e com a oportunidade de estar com ela ali presencialmente, criar ligação, entregar para depois ela continuar. Eu acredito que a taxa de conversão é gigante. Desse desafio é 60% a 70%. Sim. E mesmo a taxa de renovação é acima de 50%. O pessoal que abate o valor quase nunca teve devolução de dinheiro de quem concluiu, porque o desafio é este: se tu não fizeres nada, não vais ter resultados, não recebes o dinheiro. É essa a tua responsabilidade. É um pouco de também colocar logo uma parte de responsabilização do lado da pessoa. Ela entregou dinheiro, o que é bom, porque vai obrigá-la a ter ali um compromisso também. E pá, acho muito, muito fixe mesmo. Sim, e tu vês agora as horas deles, eles não estão a diminuir o preço, eles estão a aumentar. Porque eles já estão basicamente full da capacitação e até querem abrir mais porque já validaram um modelo e funciona. Obviamente numa fase inicial, claro, não, é bom quando recebes as calções, mas depois as pessoas estão ali 1 mês e meio, tens de continuar a angariar clientes nesse processo. Mas é pensar sempre ao contrário, que é a minha oferta, ela não tem que ser baixar preço, não tem que ser o mais barato, tem que ser como é que eu entrego mais resultados e entrego mais valor para a pessoa perceber que isto realmente vale, isto realmente faz sentido. Então é um bocadinho por aí. Nós pensamos de formas mais estratégicas e mais fora da caixa, criativas, fora da caixa, para atrair as pessoas, baixar a barreira de entrada, que é mais vem cá testar, vem fazer e diz-me se sim ou se não. Efetivamente tem corrido mesmo muito bem. Muito bom, muito bom. Dentro dos inúmeros PTs que vais acompanhando, não só acredito eu em contexto de agência, mas também numa outra vertente que o teu negócio opera, que é a parte da infoprodução. Vocês próprios ensinam outras pessoas a fazer os seus próprios lançamentos, e acredito que nesse produto também tenham muitos PTs. Dentro desse contexto que tu tens também da nossa área, o que é que tu vês que poderia ser melhorado, ou quais é que são assim as principais dificuldades com que os personal trainers mais lidam, e o que é que eles podiam fazer para conseguir realmente ter melhores resultados? Ok, boa. Então, a maior parte dos PTs que estão obviamente a começar, e eles estão sempre à procura do próximo conteúdo que vai viralizar e que vai encher a caixa deles de mensagens, e está tudo certo. Só que eu acho que é importante valorizar cada seguidor, cada pessoa que entra, e às vezes fazemos pequenas trocas de como, entrou-te um seguidor, manda uma mensagem individual, pergunta qual é que é o objetivo dela, toma a tua iniciativa. É a mesma coisa que estás no ginásio, entrou uma pessoa pela primeira vez, dá-lhe as boas-vindas, está a começar, dá-lhe as boas-vindas, fala com ela, tenta perceber as coisas. Sim, até pode nem ser logo e eu dou esse exemplo, pode nem ser numa de logo, olha, vou-lhe vender já. Isso. Pode ser só simplesmente iniciar uma conversa. Se a conversa por acaso for para aí, bora? Não. É isso mesmo. E vende-se muito essa ideia de que temos que automatizar tudo logo numa fase inicial e tem que ser tudo muito mecânico e automático. E a realidade é, antes de eu querer automatizar, eu tenho que fazer muito manualmente. Eu tenho que fazer tudo, tudo muito
humanizado possível. Porquê? Porque a partir daí eu começo a perceber o processo, eu começo a trabalhar em escala, eu posso começar efetivamente a automatizar. Então cria página, começa a fazer conteúdo, começa a ter os primeiros seguidores, vou lá mandar mensagem individualmente, faço stories todos os dias a mostrar transformação, a mostrar resultados, a convidar as pessoas a conhecer mais o meu serviço, porque a maior parte das pessoas não vende. Essa é a realidade. Fazem conteúdo. No final do dia, tu não vendeste. Não sabem lançar uma oferta, é isso? Nem é lançar a oferta, é lançar a isca para as pessoas quererem saber mais sobre a oferta. O exemplo de que o pessoal nos stories mostra a sua vida, o seu treino, mas não sabe fazer uma sequência de stories para fazer com que as pessoas saibam mais informações sobre o seu acompanhamento. Então, essencialmente é isso, perceber as métricas, perceber onde é que estão a falhar no processo, para que tenham mais clareza. Porque se eu não tiver essa clareza, é muito difícil eu perceber o que é que está a resultar ou não. Porque não vai ser alguém que vai chegar à tua beira e vai dizer: olha, é este o milagre. Não. Aconteceu-nos aqui um caso de uma pessoa também específico que não investia quase nada em publicidade. Fez um primeiro lançamento, aproveitou a primeira demanda que tinha, investiu 50 euros fez 30 ou 40 vendas do desafio, foi incrível. Lançou a seguir o desafio, fez 7 ou 8, o outro a seguir mais 7 ou 8, o outro a seguir mais 7 ou 8. Isto não está a resultar. Quanto é que investiste nos outros? 50. Há um que nem investi nada. É que nem deu tempo de criar nova demanda. O que é que acontece? Nós analisámos e vimos: olha, tens 4 vezes o retorno do que tu investiste. Imagina se tu investisses 500 euros, 300 euros, 200 euros. Se calhar as coisas até funcionavam. Há muito receio por parte do pessoal nesse investimento, ou seja, o ter que colocar dinheiro à frente para eventualmente ter o retorno. Acreditas que há muito este receio? Há imenso esse receio por 2 motivos. Não percebem os números do negócio, porque se tu percebesses não tinhas assim tanto receio. E em segundo lugar, porque acham que a maior parte das vezes o retorno é diretamente dinheiro logo ao clientes. Quando eu invisto 300 euros, possivelmente posso não fazer muitas vendas, mas vou ganhar mais 1000 seguidores, mais mensagens, mais vou pensar, mais referenciações. E eu digo que isto é sempre um semear. Eu estou a semear para o futuro. Eu posso não colher agora, mas mais cedo ou mais tarde isto vai se tornar uma bola de neve. Então é muito importante eu perceber que, por eu ter tido um mau lançamento, não quer dizer que a semente não tenha sido lançada e que ela vá germinar daqui a 3 ou 4 meses. Obviamente que eu tenho que analisar esse lançamento e perceber o que é que poderia ter sido feito melhor. Ou quando eu investi em anúncios, perceber o que é que eu estou a fazer de bem ou de mal. Mas na realidade se eu já investi 50 euros e tive estes resultados, a partir de se investir mais 200 ou 300, eu vou produzir um resultado parecido. Obviamente se investir 20 mil, aí já é diferente e tem que existir outra estratégia. Mas é um pouco isso, é perceber mais as métricas, ter mais clareza e investir. Boa, perfeito. Dentro do teu negócio, qual é que foi assim o melhor investimento que tu fizeste, independentemente do valor? Qual é que foi assim o melhor investimento, aquele que faz mais diferença no teu negócio ou mesmo em ti? Boa. Eu vou ser um bocado clichê. Porque é verdade. E quando é clichê é porque é uma verdade. Conhecimento, acima de tudo, e estar com as pessoas certas que nos guiam. Ou seja, pessoas que já desbravaram caminho, já abriram mato. São essas pessoas que nos vão indicar o caminho para nós continuarmos a seguir em frente. E depois investir em anúncios, obviamente, também fez muita diferença. Eu estava a ver ainda estes dias no Business Manager, no nosso próprio negócio já investimos mais de 100 mil euros. Eu digo, eu não investiria se nunca tivesse tido resultado ou retorno diretamente. Exatamente. Então, investir em pessoas também, nas pessoas certas, não só pessoas de equipa, mas mentores, pessoas que estejam connosco, porque isso vai nos gerar. Porque era o que tu dizias, e bem, que é, se eu não investir em conhecimento, se não investir em pessoas e se não investir em estratégias para crescer o meu negócio, o que vai acontecer é que eu vou ficar da mesma forma como estava no início, que é, eu não sei as estratégias, eu não tenho a clareza, como é que eu chego a esse nível de mindset, como tu disseste. E esse mindset não se ganha do dia para a noite, é mesmo a fazer este investimento. Porque eu não posso querer, Daniel, agora que comecei do zero, ter um mindset do fulano tal que já está há 10 anos. Mas eu posso
pegar esse mindset a mim e conseguir a construir esse meu mindset, porque tanto próxima dela, ela mostrando que é possível, que sou capaz de lá chegar ou pelo menos produzir um resultado. E a mesma coisa investindo. Se eu investir em anúncios, se eu investir em crescimento do meu negócio, eu vou ganhar mais dinheiro para continuar a investir nas outras áreas da minha vida. E o nosso cérebro vai mudando, não é? Vai-se multiplicando, vai melhorando ao longo do tempo. Resumidamente, é investir sempre primeiro antes do retorno. Qualquer retorno que nós queiramos, vai sempre haver um investimento antes. Não, é quase aquela velha máxima, não é? Se eu soubesse, eu tinha investido em Bitcoin. Se tu soubesses, toda a gente sabia, toda a gente tinha investido e a Bitcoin não tinha dado os resultados que deu. É essa a realidade. Então, se calhar hoje tu estás-te a questionar: se eu soubesse, eu vou citar aqui um nome, eu tinha feito aquilo que o Tiago Guimarães tinha feito. Mas ninguém quer investir aquilo que o Tiago Guimarães investiu muito no início e na altura certa. Então é um bocado esta a realidade. Nós é quase como Tomé, somos todos como Tomé, ver para crer, mas ninguém quer. E depois de acontecer é fácil toda a gente dizer. Exatamente. Ou que teve sorte, ou que aproveitou a altura certa. Exatamente. Não? A realidade é essa: sem dinheirinho não há palhacinho. Tem que ser, investir primeiro. Boa. Tens algum fracasso favorito ao longo da tua vida e que hoje em dia olhes para ele e que digas: isto foi importante? Tantos. Favorito, não sei. Eu acho que não gostamos de fracassar, mas agora, pelo menos no sentido de se eu soubesse, não tinha cometido, não é? Claro. Bem, eu vou contar uma, se calhar até uma bem recente. E confessando, nós fizemos check-out conference agora em 2025. Se fosse hoje, eu não o fazia. Não no sentido de que, acho que o sentimento de comunidade foi gerado, foi bom aquele momento, mas acho que foi muita pressão para o momento que nós estávamos a viver. Para dar acho que entregámos muito valor, mas não estávamos preparados para fazer aquele evento. Essa é a realidade. E fez-nos perceber que ainda precisamos de maturar muita coisa para lá chegar. Foi um investimento muito pesado a nível de tempo e a nível financeiro. Estávamos a contar com algumas pessoas na altura que saíram da empresa para também executar e foram embora. Se fosse hoje, eu não o faria. Se calhar fazia mais contas, se calhar não delegava tanto como deleguei, ou não confiava tanto, que acho que também confiei demais em algumas coisas. Portanto, foi um bocadinho por aí. Às vezes é dar um passo maior do que a perna, e foi isso que eu senti. Qual é que foi assim o maior desafio que tu sentiste na organização do evento? Foi mais a nível. Porque tu já tinhas feito antes. Tínhamos não? feito, foi num bom. Outro formato, num outro formato, exatamente. Eu faria num outro formato. Okay. O meu objetivo do checkout este ano foi posicionamento. Só que posicionamento nem sempre traz vendas já. E se fosse hoje, eu tinha feito num formato mais de venda, menos convidados, menos palestrantes, mais conteúdo, mais imersão de 2 dias, por exemplo. Exatamente. Foi o formato em si que me levou a ter muitas despesas, porque eu tive de trazer pessoas do Brasil, tive de pagar estadias, viagens, tive de pagar uma série de coisas. Confiei em algumas pessoas a nível de estourar o budget que estava acima, porque vamos fazer mais isto, vamos fazer mais aquilo outro, e a realidade é que eu não preciso fazer tudo perfeito, eu não preciso de investir muito para validar um conceito, e nós quisemos fazer tudo para entregar o melhor, sempre com esse objetivo. E percebi que talvez se tivesse feito menos, o impacto ia ser o mesmo. Algum hábito que tu consideres fundamental na tua jornada de sucesso? Boa, algum hábito? Olha, eu vou ser um bocadinho contradicente conforme o meu aspecto físico aqui também, se calhar muitas pessoas olham e falam sobre isso, mas uma das coisas que me ajuda ao longo do tempo, eu sei que quando fico muito tempo sem treinar, por exemplo, eu já não consigo tomar decisões conscientes. E para mim a rotina de treinar, fazer algum desporto, ajuda-me pelo menos a aliviar stress, e isso faz com que eu comece a tomar melhores decisões também. Então é algo que está na minha rotina. Gosto muito de comer, obviamente, gosto muito de comida portuguesa, e não só, o churrasquinho é fixe. Frango com arroz não, malta.
Mas só o impacto de poder ter aquela rotina, saber que sai àquela hora para treinar, ajuda-me bastante. Essencialmente isso. Eu não tenho assim uma rotina que me levanto às 5 da manhã, lavo a cara com gelo, vou tomar um banho de gelo. Já tive no início. Ajudou-me, confesso. Houve uma altura que acordava às 5 da manhã, mas foi por necessidade. Foi enquanto ainda estava como diretor do ginásio onde eu trabalhei muitos anos. E nessa altura estava em simultâneo a criar a página da Academia do PT, a começar a partilhar os conteúdos. E nessa altura o único tempo que eu tinha mais disponível era aquele horário. Para fazer. Me levantar às 5 da manhã até ir tomar um pequeno almoço e depois vou trabalhar. Então foi por necessidade, não por às 5 da manhã isto é mágico. Agora de repente. Imagina, eu fiz isso no início, levantava-me, não era às 5, mas era às 6, prontos. Porque eu sempre fui uma pessoa que tem que dormir 8 horinhas, não consigo dormir 5 ou 6, o meu corpo não funciona. E tinha uma rotina de ler, meditar, fazer aquelas coisinhas que dizem lá nos livros, não é? E para mim foi importante isso numa fase inicial, para criar a disciplina. Porque estávamos a viver uma altura também de home office, passámos todos para home office e havia aquela linha ténue de o que é trabalho, o que é estar em casa, à vontade. E eu, por exemplo, uma das estratégias, na altura era tudo muito giro, vamos trabalhar de pijama e não sei o quê. E isso na altura entra na cabeça. Uma pessoa pensa que sim, mas quando dás por ela já não estás a trabalhar, porque estás de pijama, parece que estás de férias. É desafiante. Então, para mim foi um bocadinho nesse sentido que foi, trabalhar home office é como se eu fosse a sair de um escritório. Eu tenho que estar bem vestido, tenho que estar apresentado, eu tenho que me sentar a horas, ter a rotina. Ter a rotina, um compromisso. Às vezes o simples facto, por exemplo, entro às 8 ou às 9, por exemplo, entro às 9, já ter uma reunião às 9 já me criou o compromisso de eu aparecer mesmo ao local de trabalho. Então, pronto, são estratégias, obviamente, todas elas se complementam, mas quem trabalha muito home office acho que é importante ter uma rotina. Isso é super importante. Sem dúvida, por experiência própria. falo disso. Vocês neste momento é trabalho remoto? Tens equipa remota ou misto? Como é que estás neste momento? Tínhamos escritório até há bem pouco tempo. Aliás, eu tenho que entregar o escritório agora até o final do mês de março. Deixámos de ter. Porquê? Porque foi aquilo que eu te disse no início. O nosso negócio a nível de pessoas passou por fases. E numa fase inicial, como nós contratámos, estávamos aí totalmente home office, contratámos uma pessoa júnior, percebemos que ter pessoas júniores em home office connosco não funcionava. Ou pelo menos a metodologia que nós tínhamos não dava. Também estávamos a construir os processos todos. Fomos para um escritório, apareceu uma oportunidade boa na altura. Começámos a ter a oportunidade de ter estágios curriculares e estágios do IFP também. Começámos a ter um bocadinho mais de paciência para estar ali próximo, tirar dúvidas, acompanhar as pessoas. Rapidamente percebemos que o nível que estávamos a implementar era alto. Algumas pessoas mantiveram-se, outras não. Começámos a atrair muito talento também mais sénior. E houve um dia que eu faço um teste em que um comercial nosso que vinha sempre presencialmente, nós somos em Santa Maria da Feira, ele é do Porto, ele vinha todos os dias, ele pediu-nos para ficar uma semana em casa. Isso vai mudar a tua produtividade? Vai. Ele foi e aumentou a produtividade. Aí eu tomei a decisão. Já tínhamos algumas pessoas misto, que já estavam em regime home office e funcionava bem. E aí foi aquele clique que me deu, vamos todos para casa. Já, na altura também o escritório foi bom para mim, porquê? Porque foi essa coisa de sair de casa, ir para um escritório. E como o meu escritório fica 5 minutos de carro, meia hora a pé, eu ia todos os dias e vinha a pé. Era tipo o meu ritual matinal e o meu ritual depois do trabalho. Era o meu exercício físico. Boa. Qual é que foi o maior valor que a criação do teu negócio te trouxe até agora? O maior valor que o meu negócio te trouxe até agora não foi a liberdade de tempo, mas foi a liberdade de escolha. Boa. Pelo menos alguma liberdade de escolha. Porque se eu trabalhasse das 9 às 5, se calhar não podia estar aqui hoje. Com o meu filho, que por acaso está aqui também. Não podia ir buscar talvez os meus filhos à escola, não os podia acompanhar, não podia ir de férias às vezes que eu queria, não podia chegar uma terça ou uma quarta-feira, hoje não tenho assim tantos compromissos, vou tirar o que eu quero e vou tirar o dia. Isso para mim foi um valor muito importante, porque no final o que eu sentia quando trabalhava por conta de outro é que estou aqui sempre a trabalhar, não estou a construir nada, e a minha família.
Então para mim isso foi o maior valor que foi acrescentado. Boa, top. Vamos às perguntas finais. Bora. São aqui umas perguntas ping-pong que eu adaptei ao convidado, não é? Um livro que tu recomendarias a qualquer personal trainer? Quem mexeu no meu queixo? Boa. Um hábito diário que mais contribuiu para o teu sucesso? Esta já te fiz, mas podes. Rotina. Criar uma rotina. Ok. Um mito do marketing digital que achas que já devia estar enterrado? O mito do marketing devia estar enterrado. Que investir traz muitas vendas. Investir em anúncios vai-te deixar rico. Ok. Uma ação que fizeste no último ano que mais impacto teve no teu negócio? Pensar no negócio. Boa. Uma ação que farias para tornar Portugal mais ativo? Uma ação faria para deixar Portugal mais ativo. E vou ser mesmo muito radicalista, mas terminar com os automóveis é bicicletas para todos. Boa, está fixe. Obrigado, Daniel. Muito obrigado pelo teu contributo. Obrigadíssimo. Muito obrigado pelo convite.